Oi, lindezas e lindões, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Então, hoje eu vim aqui pra continuar falando com vocês sobre a nossa série sobre morar sozinha e eu quero falar sobre medos, pra quem tá indo morar sozinha. Medos de tudo que é tipo, por exemplo, eu sempre tive medo de barulho, sempre quando eu ficava sozinha em casa, escutava algum barulho, eu ficava imaginando outros lugares, outras pessoas, alguma coisa acontecendo lá fora, meio mirabolante. E medos de escuro, eu nunca tive medo de escuro, mas pra quem tem medo de escuro, esse tipo de medo aí, como é que é se a gente vai morar sozinha e a gente não tem mais ninguém pra tá auxiliando a gente nesse sentido? Então assim, tudo com o tempo passa. Logo que eu fui morar sozinha, eu morei numa república, depois eu dividi um apartamento e depois eu fui morar sozinha numa kitnet. Quando a gente estuda, a gente mora em vários lugares. E como eu sempre tinha medo de barulho, eu achei que isso seria uma coisa que, quando eu fosse morar sozinha, iria me deixar bem mal. Porque quando você tem medo de alguma coisa, normalmente você escutou o barulho, aí você começa a ficar com medo e você começa a imaginar coisas e parece que aí você começa a ouvir todo o barulho. Qualquer bichinho se mexendo você escuta. Então aí começa a piorar o medo e aí você começa a ficar cada vez com mais medo, mais medo, mais medo. Uma das coisas que eu sempre fiz, desde que eu tava na casa dos meus pais também, de ouvir barulho, foi rezar. Quando eu começava a ficar com medo, eu rezava. Mas depois você vai crescendo e quando você mora sozinha você tem que aprender a enfrentar esse tipo de medo. Isso é ótimo, porque aí você começa a adquirir mais confiança, mais coragem, né? Então você começa a adquirir uma coragem que você não tinha antes. Desde quem só dorme com a luz ligada, ou quem tem medo de ficar sozinha. Enfim, uma das coisas que eu usei para me auxiliar nesse quesito do barulho também foi ligar a televisão ou ligar o rádio. Na verdade eu só tinha televisão ou notebook, eu escutava rádio no notebook. Mas eu sempre tava com alguma coisa ligada, mesmo que eu estivesse estudando, nem que fosse num volume baixo, isso fazia com que eu não ouvisse tanto barulho e me ajudava também a não ficar com aquela angústia, com aquele medo. Então eu digo assim, procure formas alternativas de fazer com que o teu medo diminua, né? Ou que você consiga inibir, esconder, por exemplo, não ouvir tanto barulho com uma televisão ligada ou com o som ligado. Então busque fazer esse tipo de alternativa que com certeza vai te ajudar a inibir esse medo. Tem medos que a gente não consegue também, né, fazer com que suma 100%. Que nem esse meu medo de ouvir barulho é um medo de alguém entrar na minha casa, de alguém invadir. Então assim, eu nunca passei por essa situação, mas a minha família passou recentemente por essa situação. A minha família foi feita refém dentro da própria casa, né, por 4 bandidos. E foi bem tenso, assim. Eu fiquei muito traumatizada, sendo que eu não tava lá. Mas eu fiquei muito traumatizada por toda a situação. Então, imagina meus pais, a minha irmãzinha que passou por essa situação. Então, assim, depois desse tipo de situação, normalmente é mais difícil ainda. Por exemplo, quando a minha irmãzinha crescer e ela tiver que sair para estudar e quem sabe ela tenha que morar sozinha, eu acho que para ela vai ser muito mais difícil do que foi para mim. Porque ela já passou por um trauma muito grande nesse sentido. Mas você não pode deixar de ir, esses medos não podem abolir. Você tem que tentar ter coragem, porque como eu já disse em outros vídeos, ter coragem aí com medo, tentar ter coragem e buscar formas de inibir esse tipo de medo, de fazer com que esse medo forme uma coisa boa pra ti e não te atrapalhe na tua vida, sabe? Então, fica a dica assim de você buscar alternativas pra perder o medo de morar sozinha. E olha, eu vou só dizer pra vocês assim, é muito bom ter esse tempo morando sozinha, é muito bom ter privacidade, é muito bom ficar com você mesmo, sabe, ter esse tempo com você. Então assim, de poder pensar nas coisas que você quer, fazer a rotina que você quer e criar de uma maneira que seja aconchegante pra ti e que faça com que você se sinta segura. Então assim, morar sozinha é muito bom, não deixe os teus medos influenciarem nisso e com certeza te joga.
Esse era um vídeo pra conversar, pra ver com vocês, quem sabe se vocês têm algum medo específico que eu possa estar ajudando vocês. O meu medo sempre foi o medo do barulho. E eu espero que vocês tenham gostado, eu gosto muito de trazer esse tipo de vídeo bate-papo. Se você gostou, clica em gostei pra mim, porque aí é muito importante, muito, muito, muito. Porque aí é muito importante mesmo, gente. Aí eu vou saber se vocês realmente gostam desse tipo de vídeo ou não. E aí eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Compartilhe com as suas amigas, se inscreva aqui embaixo no canal, siga nas redes sociais, tá? Eu espero vocês por aqui. Quem tá vendo esse vídeo só no YouTube também acessa o blog lapisdeolho.com, que vai ter um post completinho, recheado, com fotos e outras dicas sobre como morar sozinha lá no blog. E você também vai conferir outras matérias que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Um grande beijo, lindezas!